Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Esther, tenho 19 anos e morei desde o meu nascimento até os meus 14 anos de idade no interior. E nesse tempo, quando a gente morava no interior, eu não gostava muito de fazer serviços domésticos, porque eu mais trabalhava em lavouras, cuidando de animais e algo do tipo, do que fazendo o serviço da casa. Então, eu não gostava muito de serviço doméstico, né? Estender cama, lavar louça, e tudo aquilo que uma mulher faz dentro do seu lar para cuidar. E se você chegasse para mim e perguntasse assim, você prefere limpar a casa ou você prefere ir para a lavoura e cuidar de animais? Eu certamente escolheria ir para a lavoura e cuidar dos animais, porque era o que eu fazia mais naquela época. Aí, digamos que a minha avó mandava lavar a louça. Eu ia bufando lavar a louça, por quê? Porque eu não gostava. Não gostava mesmo. E muitas das vezes eu era xingada, eu apanhava para fazer as coisas e mesmo assim eu permanecia sem gostar de fazer aquilo, porque eu sentia que eu gostava mais de ir para a lavoura e cuidar de animais do que fazer serviço da casa. Qualquer serviço da casa eu não gostava. Seja tirar pó, seja lavar louça, seja limpar, eu não gostava. Eu odiava fazer esses serviços. E aí foi. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo um pouco mais. Aí eu já ajudava um pouco mais em casa, porém eu preferia fazer serviço fora, né? Chegou um tempo também que na nossa casa a máquina de lavar estragou. E aí eu tive que lavar roupa na mão. Foi aonde eu aprendi a lavar roupas na mão, calçados e etc. Mas pensa numa guria emburrada para fazer serviço de casa. E eu realmente era muito xarope nessa parte, porque eu não gostava. Pensa numa guria que ia fazer os negócios bufando, com cara de braba, xaropeando mesmo. Aí eu lavei roupa durante 3 meses na mão e fui aprendendo, aprendi, lavei, esfregava, estendia e era todos os dias. Assim que eu chegava da escola pela parte da manhã, por umas 11h30, chegava em casa e eu ia lavar a roupa. Daí eu tinha mais uns outros serviços de casa para fazer e aí sim, depois eu estava mais livre para trabalhar, né, nas outras partes que eu gostava mais. Porém, nesse meio tempo, eu ia fazer as coisas de casa. Quando eu não queria mesmo, eu ia chorando até de raiva. Por quê? Porque eu realmente não gostava. Não sei o que acontecia comigo, mas eu realmente não gostava de fazer. E quando eu não queria fazer, eu fazia as coisas tudo mal. E aí a mãe me colocava para fazer de novo, porque eu tinha que aprender. E graças a Deus por isso, né, minha gente? Hoje, depois que a gente veio morar pra cidade, que daí eu não tinha mais como trabalhar, né, com animais e com lavoura, eu comecei a aprender a trabalhar com serviço de casa e eu comecei a ver que não era tão chato. Eu comecei a sentir prazer naquilo que eu faço. Hoje eu sinto prazer em limpar as minhas coisas, eu sinto prazer em limpar as coisas para minha mãe. E eu vejo que isso é muito satisfatório, porque a gente vai e a gente limpa algo que tá sujo e depois a gente vê assim, nossa, eu consegui. Então, quando a gente gosta de fazer algo, né, a gente vai e a gente faz com gosto, a gente faz com vontade aquilo, né? Então, por isso que a gente sempre diz, mães, ensinam os seus filhos desde pequenininho. Por quê? Porque daí a pessoa vai ter gosto de fazer aquilo, a pessoa vai ter vontade, vai ter ânimo de fazer aquilo que ela gosta. E hoje em dia, ninguém precisa ficar me mandando fazer algo que eu estou vendo que tem que fazer. Se eu vejo que eu tenho que limpar meu quarto, eu venho e eu já limpo meu quarto. Eu vejo que tem louça suja na pia, eu já limpo, eu já lavo. Eu vejo que o chão tá sujo, eu já passo pano, eu já lavo, já limpo, já deixo tudo brilhando. Por quê? Porque eu tenho gosto em fazer o que eu realmente aprendi a fazer. Eu tenho gosto agora de fazer esse serviço doméstico. Tenho muito prazer e satisfação. Porque imagina chegar numa casa suja, imunda, e tu começar a limpar e tu ver que começa a entrar o brilho do Espírito Santo naquele lugar. É realmente muito satisfatório.
E quando eu vim morar para a cidade, eu trabalhei dos meus 16 aos meus 17 anos de empregada doméstica. Então, tudo aquilo que a minha mãe, que eu não quis aprender com a minha mãe em casa, eu tive que aprender na casa dos outros, porém, não é a mesma coisa de quando a gente ensina ou quando a gente aprende com a nossa mãe. Porque não é com carinho que tu vai aprender aquilo dali, não é com amor, né? É com muitas vezes ódio, né? E eu tive que aguentar muitas das vezes desaforo para aprender aquilo que eu não tinha aprendido em casa. Porém, depois que eu aprendi, que eu fazia, que eu via que ficava bom, eu tinha prazer em fazer aquilo. Foi aí que eu aprendi que eu não deveria ter deixado para aprender tão tarde aquilo que a minha mãe ou a minha avó queria ter me ensinado antes, porque daí eu não precisaria ter aprendido embaixo de xingão. Mas é assim que a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia a ser como a mulher de Provérbios 31. Obrigado e tchau!